O Sri Lanka possui uma longa e brilhante tradição no mundo das artes decorativas, onde o marfim desempenha um papel fundamental como um dos principais materiais utilizados. A presença portuguesa no Sri Lanka, ou Ceilão, como era conhecido na altura, entre 1506 e 1658, à semelhança da holandesa e inglesa, teve também impacto nas artes decorativas locais. A quando da chegada dos primeiros portugueses, a ilha cedo passou a desempenhar um papel fundamental no comércio das riquezas que possuía. A canela, a pedraria e os elefantes, mas também como apoio e base logística às navegações para o Oriente, Golfo de Bengala e Malaca. Chegou inclusive a ponderar-se a hipótese de ali instalar a capital do Estado português da Índia, dada a sua centralidade em relação às duas costas do subcontinente indiano e por ser ponto de passagem obrigatório para os mares e territórios do Extremo Oriente. No final do século XVI, Jan Johan van Linschoten, mercador e explorador holandês, refere-se ao Sri Lanka como o local onde se encontrava grande quantidade de marfim de elevada qualidade. Por esta razão, em meados do século XVI, a coroa portuguesa decreta este produto como monopólio real. Nesta altura, a sociedade singalesa possuía já uma grande tradição no trabalho da madeira, do marfim, ferro, bronze, ouro e prata, cristal de rocha, carapaça de tartaruga, coco e tecidos, vindo a influência portuguesa a manifestar-se maioritariamente na imaginária religiosa, no mobiliário, nas armas brancas e de fogo e na joalharia. São testemunho da excelência artística singalesa as linhas curvilíneas e as superfícies polidas, as formas equilibradas, a proporcionalidade, a simetria, a minúcia e a disposição da decoração, as aplicações em ouro, pedras preciosas e o grande pormenor dos fechos, puxadores e dobradiças, sob a forma de peças muitas vezes caracterizadas pelo horror vacui, o horror ao vazio. Produzidas para uma clientela lusa, para exportação para Goa ou mesmo para o Reino, num verdadeiro sistema de produção em série ou encomendas específicas, algumas destas peças integraram importantes coleções de famílias reais europeias ligadas à rainha portuguesa Dona Catarina da Áustria, uma ávida colecionadora de marfins asiáticos. A chegada destas peças à Europa está intimamente ligada à rede comercial portuguesa e ao interesse pelo colecionismo de objetos exóticos reunidos nas Kunstkammer, que os membros da nobreza e das monarquias europeias desenvolveram entre finais do século XVI e inícios do século XVII. De produção singalesa, este contador de pousar, datável da segunda metade do século XVII, é um móvel de estrutura europeia cuja estrutura em madeira é revestida de placas de marfim esculpida a baixo relevo, fixas por pinos também de marfim. De dimensão fora do comum, é sem dúvida uma peça de aparato. É decorado com delicados e minuciosos motivos vegetalistas pontuados por rosetas, temática é muito semelhante à que se encontra na arquitetura religiosa dos templos do Sri Lanka e também presente nas diferentes artes decorativas locais. No interior, o mesmo tipo de complexos enrolamentos enquadra dois painéis centrais com a representação de Adão e Eva no paraíso, a cena da tentação de Adão, ladeando a árvore da sabedoria retirada do livro do Gênesis do Antigo Testamento. Junto a eles encontra-se uma diversidade de animais recém-criados em coexistência pacífica no Jardim do Éden. O tema da tentação de Adão e Eva no paraíso, muito possivelmente inspirado numa gravura de Dürer datada de 1504 ou numa gravura de autoria de Mateus Merrian de 1630, interliga-se com a crença local de que Adão vivera no Sri Lanka, identificando-o como o local onde o primeiro homem chegou depois de expulso do paraíso. A representação desta temática leva-nos a crer que se trata de uma peça de produção para o mercado ocidental, muito possivelmente holandês. As frentes das gavetas, todas diferentes entre si, são preenchidas com motivos da fauna e flora locais organizados em simetria segundo eixos formados por árvores. Este tipo de representação sob a forma de bandas de animais que seguem outros da mesma espécie aparece, por exemplo, nas chamadas moonstones presentes nos templos budistas do antigo Sri Lanka. O primeiro contacto dos habitantes do Sri Lanka com a imaginária cristã e imagética sacra europeia dá-se com os portugueses. Os primeiros missionários franciscanos chegaram à ilha em 1543, no mesmo ano em que os portugueses chegaram ao Japão. Posteriormente serão os jesuítas, correndo a gravuras, pinturas e esculturas europeias que lhes serviam de modelo, a treinar artistas locais nas técnicas e na iconografia ocidental. Apesar de Goa ser o centro florescente do marfim, algumas das melhores peças indo-católicas são oriundas do Sri Lanka budista, onde os marfins singaleses se distinguiram pela delicadeza, precisão e nitidez do entalhe.